terceira edição da Feira do Livro Espírita esse ano. Teremos mais 3 edições da Feira do Livro. E estamos em débito, claro, com vocês, porque essa voz aí maravilhosa, né, nós já temos gravada, já temos os arquivos para montar, né, o trabalho artístico do Maurício. Porque, na verdade, um cara que tem um talento tão grande, é difícil caber num CD tão pequeno. Então, a gente tem que fazer um trabalho, né, para que ele caiba o talento dele caiba caiba nesse DVD, nesse CD. Mas em breve, quando eu falo em breve, na próxima edição da feira, vocês terão com certeza o trabalho do Maurício aí e podem acompanhar, é claro, o trabalho do Maurício em nossa página no Facebook. Quem recebeu, todos receberam o informativo, no informativo do Pacificador, nós temos o endereço da nossa página do Facebook. Você pode acessar no seu celular, no seu netbook, no seu tablet, no seu desktop, né? Em breve, talvez até nas redes de televisão, né? Quem sabe, nas rádios, etc. Mas pode acompanhar todo o projeto e também outro detalhe, né? Como nós gravamos tudo que acontece, então vocês também podem se ver nessas gravações. Olha, eu estou aqui, vi um lado e tal, né? Para ser participante do projeto. Antes de começarmos a nossa tarde com a palestra do nosso amigo, já trabalhador, a gente já fechou a carteira dele, Amaro já assinou o contrato, como a gente diz, né? Chegou aqui na fraternidade espírita, casa do caminho é trabalhador. Então vocês já são trabalhadores e quem for chegando a gente já considera trabalhador. A gente já não consegue viver mais sem esses trabalhadores. Então antes disso, nós gostaríamos de convidar para a prece inicial, né? A iniciar a prece do nosso amigo, do nosso irmão, músico, esteticista, estou brincando, ele é espírita e é gente boa. Maurício, por favor, faça a prece para nós aí. Pode ser musical, do jeito que você quiser. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, unidos e reunidos em Teu nome, para aprender um pouco mais sobre os Teus ensinamentos e sobre o Teu Evangelho. Dai-nos, Senhor, discernimento para que possamos lutar contra as nossas más tendências. Permita que possamos estar sempre unidos, Senhor, a pessoas, às entidades e a todos os nossos amigos espirituais que buscam o nosso crescimento, que buscam o nosso desenvolvimento, para que possamos ser instrumentos em Tua mão, para que possamos ajudar os nossos amigos mais necessitados. Que a Tua paz, que o Teu amor e
que a tua divina misericórdia possa estar conosco hoje, agora e por todo sempre. Depois de uma festa como essa, não tem como não se render à musicalidade. Nossa fraternidade tem a alegria de receber essa tarde um companheiro da Comissão Estadual de Espiritismo, que representa um trabalho singular, que é um trabalho de combate, de prevenção, contra, é claro, o uso das drogas, ou seja, a drogadição, que tem sido a vereda, a estrada de perdição de tantos jovens, de tantas jovens, de tantos espíritos encarnados neste planeta. Então eu gostaria de convidar para compor nossa mesa o nosso expositor da tarde, Edivan Ratos. Edivan, ele vem tendo contato conosco já há algum tempo e nos colocou a par desse projeto. Então, a partir de agora, nós somamos esforços com esse projeto para que, se não conseguirmos erradicar, mas diminuir, amainar a utilização de drogas, de qualquer tipo, por nossa sociedade. Então, uma palavra agora, nosso bom e amigo, Edivan. Meus irmãos, minhas irmãs, Meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde, muita paz a todos. Mais uma vez que Jesus esteja entre nós, encarnados e desencarnados. Como já foi apresentado pelo nosso irmão Rogério, no nome de Van Ratos, estou ligado à Escola Espírita Maria de Nazaré, no bairro de Águas Compridas, Olinda, município no qual eu resido também. Há 35 anos, desde quando eu nasci, Enfim, eu fico feliz de estar aqui representando não somente a comissão, como as nossas casas espíritas co-irmãs de Olinda, e também o movimento Droga é uma Droga mesmo. Porque eu digo o seguinte, o movimento em si, ele não é meu, não é seu, não é dele, é nosso. Não somente nós que estamos aqui na matéria ainda, como também os irmãos espirituais que estão no plano espiritual também. Então há um trabalho em equipe para que esse assunto seja divulgado da melhor forma possível, sem agredir ninguém, sem abalar a moral de ninguém, e muito menos criarmos qualquer tipo de lista proibitória. Como estávamos conversando há poucos instantes, e o nosso movimento Droga mesmo, ele surgiu de uma necessidade. E a sociedade já sabe que a droga existe há muitos anos, há 50 anos atrás, 80 anos atrás, há 100 anos atrás, e quantos anos mais ainda para trás. Existe, agora hoje está mais presente, está com uma nova nomenclatura, uma roupagem nova, e com uma potência tal que realmente está destruindo lares. E acima de tudo, desencarnados. Somente aqueles que se identificam muito com a dependência, com as drogas. E com isso, sim, acarreta uma consequência para o plano espiritual. A questão da reencarnação. Os dependentes químicos de hoje em dia que não conseguem se libertar das drogas, como é que eles serão na próxima encarnação? Que deficiências poderão vir? Devido a esta encarnação de agora, que não estão sabendo utilizar o que Deus lhe deu de presente, que é o corpo físico. Não querendo ser materialista, não, eu sou espírita mesmo, convicto.
De 2012 para cá, eu conheci a doutrina por curiosidade, depois veio a necessidade, obsessões morais, né? Longe também de dizer aqui que eu não tenho que trabalhar em mim. Tenho muitas deficiências sim, né? Tanto materiais quanto espirituais, tem muita coisa ainda a ser trabalhada ainda, né? Então, a oportunidade que eu tive de iniciar esse trabalho, junto com outros parceiros, outras parceiras, aproveitando o momento, justifico também a falta da minha parceira Edna, ela não pôde estar aqui hoje, né? Eu recebi o telefonema, foi por isso que eu saí naquele momento, onde ela telefonou justificando que não iria poder estar aqui conosco hoje à tarde devido a um probleminha familiar, com a mãe, questão de saúde. Então ela pediu 1000 desculpas, a Amaro, a toda a equipe aqui, mas ela disse que na próxima vai estar sim. Ela disse que vai fazer de tudo para estar aqui, né? E sabemos também que esse trabalho, todos nós que somos trabalhadores do bem, né, somos também alvos, né, de certos grupos espirituais, vamos dizer assim, que não querem ver o progresso do trabalho. Então, a dissertação do nosso irmão hoje pela manhã foi muito bem colocada aqui, a questão de orar sempre, né? A oração, a prece constantemente, o Evangelho, né, também como uma ferramenta de prevenção espiritual, vamos dizer assim, né? Então, enfim, eu trago aqui as justificativas de ética. Bom, continuando, o movimento Droga mesmo, ele surgiu em 2011, né? Acanhadamente através de um informativo. E deste informativo, em 2011, eu comecei a distribuí-lo com algumas adeses, né, que chamamos de adeses, porque são filiadas à comissão ou à federação, para ter assim, um respaldo doutrinário, saber se realmente aquele trabalho ali que eu estava organizando realmente tinha uma veracidade, né, tinha uma verdade ali, se realmente iria ter alguma consistência. E visitando alguns irmãos, apresentando esse trabalho, justamente conheci Edna. Ela gostou do trabalho, relatou-me que o trabalho que ela estava nas mãos, justamente era a peça que faltava para o trabalho dela, porque ela também já vem desenvolvendo um trabalho com drogas, que é o SOS Drogas, há muitos anos, junto com o pessoal do Grupo Espírita Seara de Deus, onde fabrica-se a pomada Vovô Pedro, né? Não sei se alguém aqui faz parte de lá ou ajuda, enfim. Então, ela foi sincera e disse: Edvano, o meu trabalho com o seu trabalho, acredito que tem condições de a gente unir e fazer uma estrada. Então, foi uma coisa espetacular, né? Então, tivemos o apoio do Cinesp em 2012. Depois eu conheci nosso irmão Amaro, o apoio dele também, né? Outros irmãos, enfim. Estamos aí há 3 anos com esse trabalho, levando aos 4 ventos de Pernambuco, né? Hoje somos visualizados através da internet em 17 estados, né, brasileiros, capitais, graças a Deus, e em Pernambuco em 15 municípios, através da internet, né? E temos a fronteira também com o mesmo nome, Movimento Droga e Droga Mesmo. Quem quiser mais tarde em casa acessar, fica à vontade, tá? O mesmo nome, Movimento Droga e Droga Mesmo. Então lá tem muito mais informações do que completando o informativo. O informativo foi uma maneira que buscamos levar a massa, ou seja, a sociedade, a ideia espírita e a prevenção sobre drogas e drogadições. O que seria drogadições? Álcool, cigarro, né? Remédios também, quando a gente usa demais remédios, né? Demais, em excesso, se transforma numa droga, não é verdade? Pessoas que se utilizam de anabolizantes, quando é demais, é uma droga. Até mesmo o pensamento negativo, quando é demais, se transforma numa droga. Por quê? Quem é o primeiro a ser prejudicado? Nós. Olha os dedinhos, né? Tudo apontando para a gente, né? Então, dentro desse contexto, dentro desse universo,
é que alicerçamos mais o nosso trabalho. E estamos divulgando, levando para as casas espíritas, para as federativas, Federação Espírita Pernambucana, a comissão, as quais nos deram o maior apoio, graças a Deus, né? Repito, nos deram o máximo apoio. Inclusive, nesse segundo semestre, vamos ter capacitações para trabalhadores espíritas e não espíritas, ou seja, quem deseja conhecer esse contexto, né? Técnicas, a parte técnica, a parte científica e a parte espiritual do assunto. Na Federação Espírita Pernambucana, a partir de agosto, vamos ter uma capacitação lá, né? Depois eu posso até passar essas informações com mais detalhes, né? Então, as federativas estão abrindo as portas para trabalharmos bem esse assunto e levar uma luz, né, para todos aqueles que necessitam de esclarecimento. Outro ponto-chave também que eu poderia trazer para vocês sobre o movimento é que o movimento Droga na Droga mesmo, ele tem o objetivo de levar esclarecimento dentro da nossa visão espírita, a quem quer que seja ele católico, seja ele protestante, pentecostal, umbandista, candomblessista, né? Vale do Amanhecer, qualquer religião ou denominação, porque eu acredito muito nisso. As drogas em si, de modo geral, ela não bate na porta, por favor, deixa eu entrar, me dê licença. Bate na porta? Não. Entra silenciosamente nas nossas vidas, né? Principalmente as lícitas, né? Que já vem de uma cultura já de vicissitudes, né? Já existe uma cultura já disso aí, né? E onde cigarro e álcool é normal, né? Mas com o tempo é prejudicial, né? E imagine as ilícitas, né? Por quê? Droga ilícita cabe o tamanho de um saquinho de plástico, botou no bolso. Quem é que diz que eu sou usuário de droga? De crack, de maconha, de ópio, de êxtase, LSD e qualquer coisa. Ninguém diz, não é verdade? Então elas entram nas nossas casas sem pedir licença. E quem é que sofre mais com isso quando vem descobrir? Os pais, os avós, as avós, família em geral, né? No ambiente onde eu trabalho, lá em Olinda, eu vejo isso constantemente, quase todos os dias, né? Mães, pais chegam lá pedindo uma orientação jurídica, pedindo um apoio, pedindo até mesmo um conselho do que fazer com o filho e com as filhas, viu? Não é mais só com os filhos não. Isso antigamente, há um certo tempo aí, era só com os homens, jovens homens. Agora, jovens mulheres também estão entrando nessa onda também, né? Quando não utilizam, desculpando o termo e a expressão, servem de mulas, ou seja, transportar, infelizmente, né? Então, lá no nosso ambiente de trabalho, nós somos também até aconselhadores. Não sei se o termo é esse, mas somos também, damos também um de psicólogos também, para conversar. A gente não adianta mais usarmos a repressão. Você não pode, não. Agora tem que ser através do aconselhamento, pelo diálogo, pela conversa. E é com esse intuito que hoje eu estou aqui para conversarmos sobre o papel da família na minimização das drogas. Eu digo minimização porque combate mesmo, a palavra combate é uma palavra muito forte, né? Combater, né? Dá um sentido de quê? De a força a pessoa tem que deixar, né? Traz aquela ira. E tem pessoas e os dependentes químicos, quando ouvem essa palavra, ficam temerosos, ficam melindrados, né? Então, minimização já suave, é uma colocação mais suave. E realmente, aqui para nós, o combate às drogas realmente vai demorar muito, não é? Porque sabemos que por trás das drogas existe um mundo muito maior do que possamos imaginar, materialmente falando, que é a indústria, né? A indústria, laboratórios vivem disso, né? Então, minimização, pelo menos,
traz uma ideia de quê? De diminuir. Através do esclarecimento, o indivíduo, nós que somos seres integrais, né? Corpo e espírito, somos encarnados, através do esclarecimento, vamos amadurecer aquela ideia e cairmos na real. Então, se eu usar isso, eu sei que se eu usar, vai acontecer isso, acontecer isso, acontecer isso, e quando eu desencarnar, a consequência também vai atrás de mim. Então, com essas informações, acreditamos que muitos irão dar um freio. Aquele que usa o crack, se realmente ele tiver o desejo de deixar o crack, com essas informações ele vai diminuir, ao ponto de deixar. Se usa maconha, com as informações que trazemos, também com o tempo, com certeza, vai deixar. Tudo depende, gente, do que falamos hoje aqui para mim. O livre arbítrio. Não é? É o livre-arbítrio, a vontade, querer realmente deixar de utilizar aquilo que está nos prejudicando. Porque onde é que reflete logo? O corpo. O usuário de drogas, no caso do crack, em questão de meses, sabemos que ele é usuário de droga. Fica as marcas, começa pelo rosto, depois perde peso, depois fica uma coisa tão animalizada que nós que somos espíritas e que conseguimos enxergar pelos olhos espirituais, percebemos que também ele é alvo de quê? Obsessões. É o obsessor que está me vampirizando ele. E ele na matéria está sendo animalizado. Infelizmente. Né? Aí as reuniões mediúnicas para comprovarem o que eu estou falando. Né? E eu posso deixar aqui. Estou fazendo contato. Está fazendo contato. Aqui é melhor, né? Desculpa, porque eu não tenho costume. Bom, meus irmãos, então, tá aí as reuniões mediúnicas, provando e comprovando o que eu estou falando. Porque quantos irmãos dão a sua comunicação, realmente melhorou, desculpa. Então, quantos irmãos vêm se comunicar e trazem informações? Porque o dependente químico que usa droga, seja ele de qual for tipo, quando desencarna, né, o espírito vai ter a sede de dar continuidade àquilo. O que é que vai acontecer? Ele vai obsediar outros aqui na matéria que também estão dando afinidade. Porque não concordamos aqui no horário da manhã que pensamento é energia? Se pensamento é energia, então atrai. Se pensamos positivo, vamos atrair quem para o nosso convívio? Espíritos benévolos, né? Benevolentes. E se tivermos o pensamento negativo e vibrarmos negativamente sempre, ou vivermos dentro de uma psicosfera negativa sempre, quem é que vai estar ao nosso convívio, ao nosso redor? Espíritos malévolos, espíritos errantes, espíritos ignorantes, espiritualmente falando, né? Espíritos de toda ordem, né? E classes inferiores. E por que não o dependente químico também não é alvo de obsessores? É sim. Quantos dizem assim para nós? Está aí a televisão que mostra também esses fatos. Eu quero deixar, mas eu não consigo. Eu quero deixar, mas eu não consigo. Não é também uma influenciação? É. O tabagista inveterado, eu vou dar um exemplo, né? Tem um drama desse na minha família. Há 57 anos a minha mãe é fumando. Né? 57 anos. Por isso que eu falei quase ainda agora, a questão da cultura de vicissitudes. Tem muitas coisas que já vêm da nossa família. Os exemplos, né? Por exemplo, ela é hoje tabagista porque meu avô era tabagista. Aí do meu avô para trás eu não sei dizer. Mas meu avô, segundo a própria minha mãe, ele tinha o hábito de pedir para os filhos: minha filha, acenda um cigarrinho. E naquela época era cigarrinho de palha, né? Não tinha, muita gente não tinha condição de comprar carteira de cigarro, né? Porque na época era caro. Então ela falou: não, acenda ali. Os outros irmãos também iam tudo pelo mesmo caminho e muitas vezes até por questão de brincadeira, como ela mesmo fala hoje em dia, eles se reuniam tudo escondido
e se utilizavam daquele cigarrinho de palha que o pai dela, no caso do meu avô, deixava já preparado na cigarreira, né? Então veja que a cultura da vicissitude vem e passa despercebido e nós achamos que é certo, é normal, é natural, né? A falta de esclarecimento. Se na época a família tivesse o esclarecimento que hoje eu tenho e que muitos de nós temos, com certeza ninguém iria estar dando continuidade a essa vicissitude, né? O mesmo exemplo é o álcool, né? E outras drogadições que existem, né? A sexolatria, por exemplo, que foi falado aqui pela manhã, é também um vício? É. A cobiça, né? O desejo não toca, mas tem um desejo, e aquilo ali vai aumentando, pode se transformar numa pedofilia e outras ramificações daquela vicissitude que a pessoa tem, né? Então, é questão para pensar, né? São coisas que a gente tem que pensar. Vou dar um outro exemplo. Nós que estamos na doutrina espírita, por que motivo? Qual foi o motivo que nos trouxe a doutrina? Algum sofrimento moral, algum sofrimento material, muitos até alguma vicissitude material também, né? Eu conheço algumas pessoas do lado de lá que já me confessaram isso, entraram na doutrina espírita porque queriam largar algum tipo de vício. E graças a Deus conseguiram. Estão hoje firmes na doutrina, né? Os firmes adeptos da doutrina, fazendo a campanha daquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu também tenho um exemplo a dar, porque hoje que dia é? Domingo, né? De domingo eu gostava de ir para onde? Uma praia, uma cervejinha, e aí? Hoje em dia eu estou aqui, né? Hoje estou aqui na feira, mas quando eu não estou na feira, estou onde? Na campanha do quilo. Então, aqueles horários que eu me dedicava para uma coisa que hoje, dentro da minha mente, eu já sei que é inútil, hoje eu transformei para uma coisa útil. Antigamente eu saía de casa no domingo de manhã, aí a desculpa, não, vou na feira, comprar uma verdura, uma fruta, encontrar os amiguinhos, os amigos. Não deixaram de serem meus amigos, são ainda meus amigos até hoje. Mas hoje eu não compactuo mais, não compartilho mais daquele momento que eles hoje em dia, alguns ainda não têm. Não é? Porque hoje eu estou mais esclarecido, estou mais consciente e sei que é prejudicial para mim se eu der continuidade naquele tipo de vício, né? Então, mas antes eu gostava de tomar uma cervejinha, conversar, né? Essas coisas todas. Então, com o tempo, através das obsessões morais, eu me voltei para a doutrina, né? E comecei a me esclarecer na doutrina através do Evangelho e das terapias espíritas que existem dentro de uma casa, o passe, reuniões doutrinárias e tudo mais, e conheci a campanha do Quilo. E hoje faço a campanha do Quilo sem cara feia, sem preguiça, sem nada. Normalmente vou para a casa espírita, fazemos lá a reunião, a preparação, né, que chamamos, coloco um saquinho branco nas costas, outro aqui, que é o saquinho menor e tem um maior, coloco aqui, a camisinha com o nome campanha do Quilo, toda branca, e vamos à rua, o peditório. Trabalhar o quê? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? A nossa vaidade. Então tudo isso hoje eu compreendo, coisa que antes eu não compreendia, né? Então por isso que utilizamos também um jargão, posso dizer assim, que drogas é possível vencer. As vicissitudes que temos é possível vencer. As imperfeições que temos é possível vencer, desde que compreendamos bem o que é o livre-arbítrio e que também cultivemos a boa vontade, perseverar. Se hoje falhei, levanta-se, amanhã continua. Se caiu de novo, não tem problema, levanta-se de novo até, né? Um dia chega. E com isso, gente, eu queria trazer para vocês alguns itens aqui sobre a questão da família,
que diz o seguinte: para iniciarmos tal assunto, procuremos entender a relação entre parentela corporal e parentela espiritual, para o desenvolvimento de diversos laços nas famílias que venham somar pontos positivos ou negativos, condicionados por uma psicosfera de fraternidade, de acolhimento, de confiança, de segurança ou de hostilidade e medo. Então, para compreendermos o nosso papel, como família, na minimização das drogas e drogadições, temos também que compreender o próximo. Não é o próximo vizinho, não, o próximo dentro de casa. O dependente químico. Por que ele chegou àquela situação? Qual é o tipo de problema que ele está passando? E nada mais nada menos, no nosso Evangelho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, item 8 e 9, vem explicando muito bem essas condições. Compreendermos a relação entre o que é parentela corporal com a parentela espiritual. Não é? Então, a parentela corporal une-se pelos laços corporais. Espiritual é uma coisa que já vem trabalhada já desde outras encarnações, para podermos compreender aquele espírito que hoje está nos dando trabalho. O filho, ou a filha, ou o neto, ou a neta. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que procuram dar um tratamento ao dependente químico na base da hostilidade, na base do medo, na base até da intolerância. Descobre que o filho é usuário de droga, qual é a primeira atitude que vem à mente? Na minha casa não fica mais. Estamos fazendo ao contrário. Estamos fazendo o errado. Quando a gente joga para fora, estamos colocando ele para o mundo. É pior. Temos que deixar ele ainda em casa e procurar trabalhar ele ou ela, ou seja, a psicologia. Nessas horas temos que ser também psicólogos, também. Então, através da psicologia de Jesus, do Evangelho, a gente começa a entrar no mundo dele, na cabeça do dependente, para poder compreender: meu filho, o que está acontecendo? Sentar, parar, sentar, conversar, para a partir de então buscar soluções. Perder a cabeça não vai adiantar. Aí alguém diz assim: mas é muito fácil a Divan falar isso, Realmente, se aparenta ser fácil. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, Eu sei que no primeiro momento podemos até perder a cabeça, porque é uma situação que ninguém imagina passar, Mas o que é que aprendemos na nossa doutrina? A ciência, tolerância, indulgência, tudo isso nessas horas temos que acolher e usarmos a psicologia sobre eles. Dentro de uma visão espiritual, logo compreendemos que muitas situações vividas pela família fazem parte de uma programação espiritual, onde existem, pois, duas espécies de famílias. Pelos laços espirituais duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam nos mundos celestiais. E pelos laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Então, nós que somos espíritas, que compreendemos essas informações, esses esclarecimentos, então fica mais fácil de passarmos pela provação, não é verdade? Ou expiação, vai depender do caso de cada um. Mas eu não passo esses problemas na minha família. Qual é o objetivo de eu estar hoje à tarde aqui assistindo essa palestra, ou esta conversa fraterna? Qual é o objetivo disso? Simples, de sermos multiplicadores destas informações. Porque se nós, que somos espíritas, graças a Deus, não vivenciamos esse drama dentro da nossa casa, mas às vezes um vizinho vivencia. Às vezes um familiar nosso distante vivencia. E nós não temos conhecimento. Às vezes um irmão que chega à nossa casa espírita está passando por esse drama, mas pela vergonha nós não sabemos. Nós que somos trabalhadores espíritas, nós não sabemos.
no meu caso, na nossa casa espírita Fonte de Luz, na época tinha uma irmã que estava fazendo tratamento espírita, né, um tratamento de desobsessão, e pensávamos que era para ela, mas não era, era para o filho, que estava com envolvimento com drogas. Como foi que percebemos isso, ou como foi que eu percebi isso? Pelas comunicações mediúnicas. Meus irmãos apareciam, faziam um intercâmbio, comentavam, e dali a gente começa a trabalhar como doutrinadores a evangelização daquele espírito. Por isso que é importante o estudo permanente do Evangelho segundo o Espiritismo, porque se nós não tivermos as informações necessárias para evangelizar esses irmãos tão necessitados, espiritualmente falando, eles vão começar a fazerem zombaria de nós, vão nos zombar e não vão querer escutar nada, e ainda vão até desafiar. Vou continuar perseguindo, vou continuar obsidiando, até enlouquecer a pessoa, ou acontecer como muitos de nós temos notícias pela televisão, pela rádio, morre. Independente desse, qualquer é alvo, né, da morte, né? Morre, bem desencarnado, né? Então, por isso, gente, que é um trabalho sério, é um trabalho que requer muita paciência, é um trabalho que requer também dedicação, atenção de todos nós, prece, prece, prece e prece, né? Porque se hoje nós não podemos pegar pela mão um dependente químico e colocar nas nossas casas, porque realmente é uma situação melindrosa e até mesmo, dependendo do caso daquele dependente, perigosa, mas a prece é o remédio mais rápido que existe. Age direto no indivíduo, não é? Quando ela é feita com fé e verdade, não é? Então, temos que sempre que possível, orar por esses irmãos também necessitados, né? Eu digo isso porque tem muitas pessoas lá fora que não são espíritas, né? São de outras denominações, que metem pau nos dependentes químicos, né? Diz que está nesse caminho porque quer, porque não sei o quê. Bom, se esquecem que somos o quê? Seres integrais, e que também existe o que chamamos de psico-bio-sócio espiritual, né? Então existe um contexto ao nosso redor. Porque um dependente químico, geralmente ele entra no mundo das drogas por vários fatores. Tem um fator psicológico, tem um fator físico, tem um fator social, tem um fator espiritual também. São vários fatores. Na hora não tem como a gente identificar. Somente com um tratamento minucioso e adequado é que iremos, ou a família irá detectar. E aí sim solucionar o problema. Como tem muitos aí que, graças a Deus, já estão se libertando das drogas também. Temos exemplos também disso. De muitos jovens e até mesmo adultos se libertando das drogas e realmente não tem mais resquício nenhum, não tem medo nenhum de voltar mais ao que era antes, né? Tem aí muitos exemplos sendo repassados, né? E os laços corporais. Frágeis como a matéria, se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente, já na existência atual. Por que se dissolve moralmente? Porque muitos não possuem uma família, às vezes, moralmente estruturada, não é? É aquela família que não tem informação, é aquela família que não tem um esclarecimento, seja ela material ou um esclarecimento cristão também, e a família está banda voou, como diz a história, cada um faz o que quer. Então, é difícil ou não, né, trabalhar? Porque muitos dependentes químicos, né, seja do álcool, seja do cigarro, seja das drogas em si, que vivem também um drama desse. Chega em casa, diz, não, eu chego em casa, não tenho o que comer. Chega em casa, é briga de um lado, briga do outro, um faz isso, um faz aquilo. Eu não quero viver naquela sintonia, naquele ambiente, vou para a rua, pensando que a rua vai encontrar bons amigos. Aí se esquecem que existe também o quê? Os aliciadores, os que se aproveitam da situação. E aí, não, fica aqui, rapaz, que nada, tá certo para ir para casa, é um negócio bom aí para você fazer,
vai render, ó, vai render. Quer ou não quer? E nós sabemos que muitas pessoas que entram no mundo das drogas são pessoas que não têm um nível de escolaridade superior ao ensino médio, fundamental e médio, né? Médio, né? Não tem. Muitos que hoje entram no mundo das drogas são pessoas que não passaram nem pela quinta série, sexta série. Então, qual é o grau de esclarecimento que essa pessoa tem? Fica difícil. Então, por isso que tivemos a ideia de fazer um informativo. Porque esse informativo, ele entra em locais que vocês nem imaginam. Até dentro da favela entra. Até dentro do presídio já entrou isso aí. Esse material já bateu lá. Por quê? De maneira simples, fácil, todo mundo compreende a informação que está no papel. Simples e fácil. Não é? Não adianta a gente, no meu entendimento, viu gente? Não adianta eu fazer um informativo com um nível cultural tão alto, onde as pessoas vão ler e simplesmente rasgar e jogar fora. Não adianta. Aí é quando entra o nosso papel de multiplicadores. Porque tudo isso que estamos aqui escutando, ou adquirindo, né, levando para as nossas casas, os informativos, se para nós, no momento, não vai servir, porque não estamos vivenciando esse drama, mas para outros que possamos a vir conhecer, com certeza vai ajudar e muito. Um vizinho, como eu já falei aqui, um vizinho, um conhecido, um amigo do amigo do amigo, não é? Um filho até mesmo de uma empregada doméstica que possamos ter na nossa casa. Eu conheço uma irmã da federação que ela deu um informativo desse para a sua secretária do lado, porque o filho dela está vivenciando um drama desse. Então, a consolou, o informativo a consolou. Por quê? A partir do momento que o pai e a mãe começam a conhecer o que é a droga, o que é a drogadição, o que é o álcool, o que é o crack, o que é tudo, ela vai começar a ter uma compreensão e saber lidar melhor com o filho ou a filha problemática. E ainda tem mais um adicional ali. Vem os locais de onde ela pode buscar ajuda. Endereço, telefone, para ir buscar, dependendo do caso, até o internamento. Então, é por esse caminho que estamos levando o movimento Droga é uma Droga mesmo a todos os locais, e fico muito feliz também de levar junto com isso, com esse material, desculpem, a nossa visão, né? A visão do Espiritismo, a visão espírita sobre esse problema que afeta todos nós. Praticamente estamos vivenciando o que chamamos de câncer social. As drogas estão se tornando um câncer. Não adianta mais mascarar, passar a mão por cima, dizer que buscar soluções, sei lá, milagrosas, ou palavras novas. Não adianta, tem que ser tudo no preto e no branco. Droga é droga. Por fim, é uma droga mesmo. Não tem como mais. Né? Nós que fazemos parte dessa sociedade, acredito que nós não temos mais, não estamos mais com tempo de esperar tanto. Temos que fazer a nossa parte sim, tá certo? Outro item que eu trago é o seguinte: aliando essas reflexões à realidade que a família está passando, vem levantar o véu sobre o indivíduo que ele está iniciando materialmente no mundo sombrio das drogas e drogadições, que provavelmente veio dar continuidade aos seus instintos viciosos através do espírito errante. Porque o dependente químico de hoje, ele é um espírito errante, não tem como a gente dizer que não. É um espírito que já traz vicissitudes do passado, não é? E que veio dar continuidade agora. E nós temos que estarmos preparados para controlar essa situação, minimizar a situação, reconduzi-lo ao real propósito, que é o caminho do bem. Não deixá-lo que ele se perca no caminho. Agora, por que isso? Porque muitos se esqueceram de uma fasezinha que é muito importante, como eu estou vendo ali a irmã trazendo ali, o filho pequenininho. Muitas tendências que hoje muitos jovens têm deveriam serem trabalhadas na infância. E às vezes, devido a esse mundo louco que vivemos, de correria, de fazer acontecer e tudo mais,
nós não percebemos. Não é? É culpa nossa? Não, porque realmente nós também não temos olho biônico também para tudo, né? Mas acontece muito isso, tem muitas tendências que os jovens, quando são pequenininhos, possuem, passa despercebido e quando cresce, fica difícil da gente controlar. Muito difícil, muito difícil. Não é? Através da nossa doutrina mesmo, sabemos que até os 7 anos temos como tirar, né, as arestas, né, dos nossos filhos. Passou disso já fica um pouco difícil, mas não impossível. Mas tem muitos casos que, sem querer, passa batido, e quando nós que somos pais e mães, ou familiares, abrimos os nossos olhos, já é tarde. Ou seja, o filho ou a filha não confia em nós, confia na rua, nos amigos da rua. Os amigos da rua são melhores do que os pais. É isso que estamos hoje em dia vivenciando. Quem são os jovens de hoje em dia? São aqueles que estão atuando, né? São aqueles que estão inteirados de tudo e sobre tudo. São aqueles que vivenciam a internet, né? Vivenciam o WhatsApp. Estão conectados em tudo. Mas será que nós estamos conectados com eles também? Estamos acompanhando esse ritmo frenético deles? Eu acredito que não. Né? Então, é esses espaços que a espiritualidade inferior se aproveita da situação e começa, pelo pensamento, incutir também situações, e aí aparecem as oportunidades fáceis. E são oportunidades fáceis que o jovem acha que é, mas que na realidade está sendo um caminho para a porta aberta de perdições. E que muitos não têm mais volta. Não vão conseguir voltar, porque não vão ter forças. Aí começa vai desencadeando todo o processo de provações e expiações em nossas vidas. Né? É complicado. Então ele diz assim, vem levantar o véu sobre o indivíduo. Por que levantar o véu sobre o indivíduo? Porque esclarecimento vem trazer o quê? Informação, né? E quando a informação é bem aproveitada, rasga o véu, ou seja, tira a nossa cegueira, né? Seja pais, mães, filhos, de toda a família. Quando aquela informação, aquele esclarecimento é bem absorvido, então realmente começamos a enxergar tudo que deveremos fazer pelo próximo. Então ele levanta o véu sobre o indivíduo que está iniciando materialmente no mundo sombrio das drogas e drogadições, que provavelmente veio dar continuidade aos seus instintos viciosos, através do espírito errante, milenar e encarnado que é. Nessas horas, provação e expiação se confundem. Vulneráveis, a ingratidão dos filhos e os laços de família recaem sobre os pais e mães desavisadas, sobre a problemática, e neste momento começam a vivenciarem uma desestruturação familiar. Os familiares são afetados e outros sentimentos latentes são provocados, tais como o preconceito, a discriminação e a intolerância. Então, quando nós não compreendemos bem sobre a situação que estamos vivenciando, então começa a aparecer dentro desse cenário familiar outras atitudes que nós desconhecemos de nós mesmos. O preconceito. Se fulano souber que fulano, meu irmão tem um filho drogado, na minha casa não entra mais não. Menino, pelo amor de Deus, deixa esse negócio. O que é que o povo vai pensar? Por onde eu passar com você, o povo vai me apontar. A discriminação. E a intolerância, porque muitos, desculpando o termo e a palavra, vão dizer, esse aí é mesmo assim, merece isso, merece aquilo. A intolerância. Então veja que situação que passamos por conta das drogas. Por isso que eu não mudo esse título do nosso movimento. Droga é uma droga mesmo. Já me pediram para mudar, mas eu não vou mudar esse nome. Entendeu? Vai continuar até quando eu não sei. Porque veja
a irradiação negativa que traz essas drogas que estão aí acabando com todo mundo aí, né? Desestruturando, separando famílias, mantendo, deixando vivo alguns sentimentos que muitos de nós, eu ser preconceituoso, mas na hora H sinta na pele para ver se você não é preconceituoso ou preconceituosa. Nós só sabemos quem nós somos quando acontece alguma coisa conosco. Aí sim a gente começa a nos conhecer melhor, né? Então, dentro dessa visão, o papel da família na minimização ou no combate às drogas e drogadições é tarefa árdua. É uma tarefa difícil, realmente. Praticamente temos que sermos verdadeiros psicólogos para entendermos aquele ser integral que está passando por desequilíbrios psico, bio, sócio, espiritual. É o que eu falei quase ainda agora. E vivenciando uma psicosfera de obsessões morais. Porque o nosso problema, como ser humano, no modo geral, independente de sermos espíritas ou não, muitas pessoas enxergam muitos problemas que existem lá fora pelos olhos materiais. E se esquecem que existe a influenciação. Existem falanges de espíritos que trabalham para o mal do próximo, que trabalham contra o progresso. Existe sempre. Existe. E se dermos passividade, vamos entrar no meio também. Então por isso que temos que ter muito cuidado e nos agarrar ao Evangelho. Não tem outro caminho. É orarmos, pedirmos a Deus que Deus ilumine aquele ser. Se hoje temos filhos salutares, obedientes, né, estudiosos, trabalhadores, agradecer a Deus por eles serem assim. Porque nada é por acaso, né? Tudo faz parte de uma programação espiritual e muito bem elaborada, né? Mas se temos aqueles que são rebeldes, que nos dão trabalhos, né? Ou que, enfim, N problemas, bem, peçamos a Deus que Deus ilumine ele para ele se melhorar. E que nos dê também paciência, a questão de orar por nós e pelo próximo também, né? Mesmo que não seja nosso filho, seja um filho de um vizinho, de alguém, né, de alguém desconhecido, também oremos, porque somente o pai e a mãe que passa por esses dramas é que sabe realmente. Já pensou você se acordar de madrugada com como se diz na gíria, os capa preta na porta roubando tudo? É complicado. Um pai e uma mãe de 60 anos, 70 anos, hoje em dia nós não, graças a Deus isso aí também está minimizando, né? Mas quantos pais e mães, avós, já tiveram sustos por conta dos filhos que são rebeldes, né? Então façamos também prece por essas famílias que vivem esse drama também. Nestas horas, a aliança com Deus se faz necessária para termos a renovação da fé e, através da psicologia de Jesus Cristo, buscar a solução plausível e até mesmo o alívio definitivo dos nossos sofrimentos, não é? Existem muitas formas de tratamentos para auxiliar o dependente químico, materialmente falando. Realmente, existe hoje em dia uma gama de clínicas, de hospitais, de grupos de apoio em auxílio ao dependente químico, para os dependentes químicos, seja ele das drogas ilícitas ou para as drogas lícitas, né? Existe uma gama, materialmente falando, tem muitos, né? Tem muitos grupos de apoio, né? Muitas clínicas, hospitais e tudo mais, né? Ainda bem. Mas será que realmente todos estão tendo o êxito necessário? Porque pelo conhecimento que eu tenho, pelas informações que eu vejo, pesquisando, falando com um, falando com outro, é que muitos realmente passam um ano na clínica, se recuperam porque está à base de remédios, tem uma melhorazinha, os médicos liberam, né? Tudo bem, porque realmente psicologicamente e psicossomaticamente estão bem, mas com 6 meses
voltam de novo para o tratamento. O que é que está acontecendo aí? Qual é a influência agora? Qual é a desculpa agora? Eu entendo que faltou trabalhar o espírito, a mente e o espírito. Eu entendo por esse lado. Então, materialmente falando, todos os dependentes estão sendo ajudados, realmente. Mas o espírito, quem é que está trabalhando o espírito? Aí alguém pode levantar uma sugestão. Não, mas tem os irmãos evangélicos, outros cristãos também, que estão trabalhando essa parte, né? Sim. Mas será que estão realmente indo na raiz do problema? Ou estão somente soletrando Bíblia para que as pessoas decorem e quando saiam das clínicas digam, eu estou curado? Porque esses que estão voltando, muitos estão voltando para as clínicas. 1 ano e meio de recuperação e depois voltam. O que está acontecendo? Eu não entendo isso. Né? Continuando. Existem muitas formas de tratamentos para auxiliar o dependente químico, materialmente falando. Falta ainda o principal, tratar o espírito. Agora não é o superficial não, o espírito na raiz, na essência, realmente. Corpo e alma não estão apartados. São dependentes um do outro para a evolução intelectual, moral e espiritual. Portanto, o melhor tratamento é aquele que começa pelo esclarecimento. E a origem se dá dentro do âmbito familiar. Observando, conversando, ampliando conhecimento, partilhando experiências, acolhendo sentimentos e a partir daí buscarem informações, ajuda e solução. Tudo tem um início, gente, a origem. Então, se hoje eu sei que dentro da minha casa existe um dependente químico, não vou pensar em colocar logo para a rua não, porque eu estou entregando aos leões. Não é? Então, eu vou primeiro saber dele. Como foi que ele descobriu aquilo? Com quem? Como foi? Já que antes eu não me despertei para isso, mas é um momento de se despertar naquela hora. Ou seja, dá um de detetive mesmo, como diz o ditado popular, né? Buscar informação para poder realmente saber onde encontrar ajuda. Não ficar para lá e para cá, para lá e para cá, e no final não resolver nada. É o que eu vejo também por aí, muito disso. Né? Como sugestão, incentivamos a prática da evangelioterapia no lar. E nós espíritas sabemos muito bem o que é o Evangelho no lar, né? O culto do Evangelho no lar, né? Onde nos reunimos com a nossa família, fazemos a prece, a leitura do Evangelho, comentários e tudo mais. A evangelioterapia no lar, né? É uma sugestão que damos aqui, como forma da busca da autossuperação do espírito encarnado e minimização das obsessões que venham incutir pensamentos inferiores ao dependente químico, aliado ao tratamento médico, psicológico, fluidoterápico e bioenergético. Aí entra a questão que o irmão estava falando hoje aqui pela manhã, a questão da energia. Tratamento bioenergético. O passe é um tratamento de energia. Não é? No culto do Evangelho não é necessário aplicar um passe ali? Não. Porque a espiritualidade já está presente e fazendo esse papel já. Né? Mas que é interessante o dependente químico participar, por que não? É muito melhor do que ele estar lá fora com um cachimbinho na boca, brincando de índio sem saber o que é isso. Né? Enfim, tratar o corpo, mente e espírito. Tríplice tão bem estudada e pouco compreendida por muitos. Quando eu coloquei aqui, pouco compreendida por muitos, quando eu digo muitos, são aqueles que não conhecem o que nós conhecemos. Então, é uma oportunidade também de nós divulgarmos a nossa doutrina para esses espíritos errantes, né, que vieram agora, né, passar por um plano, né, e que estão perdidos, não estão ainda situados para o seu real propósito. Então é uma oportunidade de eles conhecerem a nossa doutrina e se identificarem.
Por isso que logo no início colocamos aqui. É um trabalho árduo? É, mas não é impossível, né? Não é impossível. Não estou querendo aqui dizer que devemos insistir, não é isso, mas podemos sim convidá-los. Meu filho, olha, fique hoje em casa, vamos ter o Evangelho aqui no lar, participe, vai ser muito bom para você, né? De início é difícil, vai ser difícil, e ele com aquela ganância, ou então aquela ânsia, vamos dizer assim, de querer participar daquele grupinho que ele já está acostumado, não vai querer nos escutar, mas com persistência ele vai entender e vai ficar. E com as nossas orações, com as nossas preces, também vai ajudar em muito. Então vai chegar um dia que ele também vai participar e a partir daí, vai começar a compreender tudo que estamos compreendendo. Por isso que está aí o nosso papel, na minimização. Né? Isso não é uma regra para ser seguida ao pé da letra, mas é como se fosse uma sugestão, certo? Estudando melhor, compreendemos que as supostas causas e efeitos das nossas preocupações com os nossos filhos em relação às drogas e drogadições são provenientes de que os jovens, cada vez mais cedo, têm acesso aos males da sociedade em que vivemos. Que tipos de males? O álcool, o cigarro e drogas estão cada vez mais acessíveis aos jovens, vulneráveis de hoje que crescem quase de copo na mão e cigarro na boca. Né? A gente vê muito isso por aí, né? Os vícios aparecem cada vez mais cedo nos jovens. É a sociedade em que vivemos que os imprime e que torna praticamente inevitável o desejo generalizado dos jovens experimentarem. Então, os jovens, hoje em dia, a maioria dos jovens, está naquela condição, junto à idade, a curiosidade e a praticidade. Então, juntou tudo isso, eles são alvos perfeitos para os aliciadores que existem lá fora. Né? Então, é engraçado, é uma coisa muito engraçada isso, mas eles sabem o momento certo de oferecer sem cobrar nada. Né? E sem querer o jovem, por falta de esclarecimento, e muitos deles, os pais também não têm esclarecimento, aí não tem a oportunidade dessas informações, aí resultado, ninguém sabe de nada, o jovem vulnerável, inocente, cai. A primeira vez é gratuito, a segunda vez é gratuito, depois vai se viciando, para manter o vício, o que é que acontece? Acaba traficando. E tudo isso às vezes debaixo da barba e dos olhos dos pais, né? Sem saber, é o que eu falei bem no início. Estou dentro de um bolso, ninguém sabe. Estou dentro de uma bolsa, uma mochila, ninguém sabe. Dentro de um bolso de camisa, ninguém sabe. Dentro de uma agenda, ninguém sabe. É complicado. Né? Dentro da caneta, tubinho de caneta, sem ser transparente. Caneta de cor, assim, por exemplo. Eu estou ali dentro, ninguém sabe também. Né? Então isso aí, gente, são informações para que nós, pais e mães, fiquemos assim, para com os nossos filhos. Não precisa estar colado 24 horas com ele, mas um simples olhar assim, aquele raio-x, a gente detecta na hora e buscamos a solução também. Desde que o filho fique pensando que a gente não sabe de nada. Não é? É melhor. É melhor. Não é? Porque essas informações, porque realmente tem muitos pais, gente, que não sabem não dessas informações não. Principalmente uma grande parte da população que vive em periferia, né? E não tem acesso à informação. Embora que hoje em dia, né, a internet está aí, né, dando de 0 a 10. Mas tem muita gente que usa a internet para coisas que não tem nada a ver, para o supérfluo, né? E se esquece de buscar informações consistentes. Porque tem nessas informações, a prevenção vai ser 100% garantia. Né? Vai ser 100%. Prevenindo, evita-se muita coisa do que a gente vê lá fora. Muita coisa, muita coisa. Os vícios aparecem cada vez mais cedo nos jovens. É a sociedade em que vivemos que os imprime e que torna praticamente inevitável o desejo generalizado dos jovens experimentarem. Né? Já passamos isso, né?
a cultura das vicissitudes dentro do grupo familiar, onde o primeiro flagelo a entrar na vida de cada um é o cigarro, o segundo, o álcool, e o terceiro, as drogas, que são o último dos males a chegar, mas também são os mais perigosos e aquele que mais vidas dizimam, né? Também não é difícil ter acesso a elas, e a curiosidade de experimentar a sensação é algo muito forte. Além disso, há sempre alguém a aliciá-los a entrar neste mundo sem revés. Assim se começa a cavar um buraco sem fim, e quando normalmente se apercebem onde se meteram, já é tarde demais, não é? Então, quando o jovem, eu sei que aqui no nosso público hoje tem alguns jovens, né? Se nós não soubermos realmente o que é o que estamos vivenciando na nossa sociedade, podemos entrar por um caminho sem volta. Quando a gente querer voltar, estamos aprisionados, espiritualmente e materialmente. Olha lá se nós não estivermos também endividados, que é o pior. Endividados materialmente é uma coisa terrível, porque se estivermos devendo droga a alguém, eles vão atrás cobrar. Porque aquela história, eles não vieram na nossa porta bater, como eu falei, né? A droga não bate na nossa porta para entrar. Nós é que buscamos. Nós nos comprometemos em buscar, né? Aí, bom, quem compra, não paga, vem um cobrador, na verdade. É feito nós que não somos envolvidos com nenhum tipo de drogas, né? Quando nós fazemos alguma coisa de errado, né? Por exemplo, se hoje eu agrido alguém verbalmente, com ofensa, ali eu vou gerar um débito, não é verdade? Quando for na próxima reencarnação, eu não vou ter que resgatar aquele débito para saldar minha dívida com a espiritualidade? Qual é a diferença, gente? Né? Qual é a diferença? Né? Então temos que ter acesso às informações para podermos amadurecer e também tentar colocar em prática tudo isso que estamos escutando, aprendendo, né? E repassar para outras pessoas também. Não ficar somente conosco. Temos que repassar também essas informações. Ressaltamos que as drogas geralmente rondam aonde? É outra informação que muitas pessoas desconhecem. Hoje em dia vivemos uma sociedade que muitas coisas são mascaradas, mas as drogas ainda rondam as escolas, certo? Ainda rondam as escolas, locais de trabalho, nos bairros, nos shoppings, né? Nos bares, nas boates, em tudo que for local. Antigamente, segundo algumas pessoas mais antigas, falavam que as drogas, de modo geral, existiam, mas era uma coisa mais reservada, mais escondida. O pessoal tinha até vergonha. Hoje em dia não, você vai no centro da cidade, nas praças públicas, é a coisa que você mais vê. O que fazer? A televisão já é o início disso. Embora que dizem que não, mostramos para educar ou para incentivar. Eu não entendo também isso. Porque na televisão a gente, o que mais vê é minisséries e televisões mostrando mesmo o tráfico de drogas assim. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas, bom, fica a critério de cada um, né? Então, esses são os locais por onde as drogas rondam, assombram, e nós é que devemos cuidar dos nossos, né? E, se possível, também auxiliar outros também. A droga é um tipo de substância que pode ser carregada para qualquer local sem ninguém perceber, como eu já falei aqui também. Mas as pessoas que utilizam as drogas, estas não passam despercebidas, logo são reconhecidas, muitas vezes pelo aspecto físico, pelas olheiras, pelo cansaço, pelo comportamento brusco e repentino, pela ansiedade, pelas convulsões, pela depressão, pelos vícios mesmo, né? Que um vício vai puxando outro vício, né? vai atraindo outros vícios. Muitos pais se preocupam com essa questão e têm diversas dúvidas. Uma delas, é possível evitar? Outra, será que meu filho ou filha está usando drogas? E agora, o que é que eu faço? Muitas são as perguntas e com elas
surgem sentimentos, histórias, memórias e tentativas. Né? Eu achei muito bom uma campanha publicitária que está ocorrendo lá na cidade do Recife sobre as drogas, e em pequenos vídeos, curtas-metragens, né, está mostrando a realidade das drogas nua e crua. Né? Ontem eu vi pela televisão, né, é uma iniciativa lá da cidade do Recife, onde eles disponibilizam gratuitamente lá no cinema para jovens e adultos que queiram conhecer sobre esse tema, sobre a prevenção, minis filmes para esclarecer a população, gratuitamente, não paga nada. São curtas de 30 segundos. Então, são curtas-metragens de menos de 1 minuto, onde é mostrado cenas que fazem com que o jovem, né, que está na flor do pensamento, né, está começando, né, a absorver muitas informações, venham a refletir. E para os adultos, que somos nós, venham ficar de olho para prevenir-los também. Então, como me fizeram uma pergunta na rádio Amparo, lá em Peixinhos, o locutor lá me perguntou: olha, o que é que você acha sobre as prevenções, sobre o que é que o governo, a sociedade está fazendo? Simplesmente responder: todos nós estamos tentando acertar. Não é? Não existe quem está fazendo mais, ou melhor, ou pior, não. Não é hora de críticas, não é hora de jogar pedra de vidro em ninguém, né? No telhado de vidro de ninguém. É hora de quê? Unirmos forças para minimizar e, se puder, erradicar de vez isso, tirar esse câncer de Pernambuco. Não só de Pernambuco, como do Brasil todo. Porque eu comentando também lá na Sementeira do Bem, em Água Fria, as drogas, segundo estatísticas aí que eu pude colher, 30% nos Estados Unidos, a população lá, os jovens, estão comprometidos. 30% da população americana. É um número pequeno, olhando pelo contingente, né, de pessoas que existem nos Estados Unidos. Né? Mas é um número que, se não tiver cuidado, vai aumentando. E o Brasil está indo por esse patamar. Por quê? Porque nós copiamos. Tudo que é novidade de fora, trazemos para cá. Não temos o cuidado de discernir. Não, copiar somente o que é bom. Não. Tudo que é novidade é moda. É moda. E a gente sendo entregue a esse tipo de situação. Aí eu pergunto, por que não copiam para o Brasil uma droga chamada crocodilo? Engraçado, né? Alguém conhece o que é crocodilo aqui? O irmão já ouviu falar já? Crocodilo. É uma droga, vamos simplificar, é o resto da droga. É o resto do crack, juntando um produto químico industrial, querosene, não sei o que, ácidos, não sei o que, e com o tempo que a pessoa vai injetando aquilo no corpo, olha, exato. Vai comendo o osso, já foi. Entendeu? Por que não copiam isso aqui? Porque sabe que vão morrer em questão de 15 dias, ou até questão de 1 mês ou 2. Não é? Então, vejam a preocupação. Recebe esse nome, crocodilo, porque, dependendo do indivíduo, tem pessoas que ficam com a pele como se fosse uma escama, porque fica, né, tudo inflamado, né? Ao ponto de, como ele falou, vai perdendo. Muitos perdem até membros inteiros. Pesquisem na internet. A internet é uma coisa fantástica, quando é usada para realmente, para informação, a gente vai na fonte lá direto, né? Então, tem vídeos mostrando lá a preocupação de países lá, né, do mundo, né, que estão combatendo isso também, né? Ou seja, o ser humano, gente, se degradando sem necessidade. É como o irmão falou logo cedo, a questão da maceração do corpo. Até quando nós vamos macerar esse corpo físico? Até quando? Vamos injetar coisas que não tem nada a ver. Não é? O pessoal diz que a violência está muito alta, está morrendo muita gente. Como diz o Matuto, né? De morte matada. Mas também está morrendo muita gente de morte morrida, porque nós queremos morrer. Né? É uma agressão ao corpo físico, e isso contraria a lei de Deus. Todos nós sabemos disso, né?
Contraria a lei de Deus, porque Deus nos deu esse envoltório para que o espírito pudesse o quê? Se animalizar. E a partir daí buscarmos a evolução intelectual, moral e espiritual. Quando não fazemos isso da melhor forma possível, estamos o quê? Nos comprometendo também com esta carcaça. Seremos cobrados lá na espiritualidade também. Né? Seremos cobrados também lá. O que foi que fizeste de útil? Coisas boas. Ah, eu ajudei sim, mas o que tu fizeste com o teu corpo físico? Acabaste? Antes do tempo, aí o livro dos Espíritos, se não me engano, é lei de preservação, né? Se não estiver, eu não sou muito bom de decorar números, né? Mas, se não me engano, vai no capítulo de preservação e de conservação. Vem falando sobre esse tópico, que não é permitido acabarmos com o nosso corpo físico antes do tempo determinado por Deus. Eu costumo dizer lá nas casas que se Deus me permitir, eu quero ainda chegar aos 120 anos. Por isso que eu comentei logo cedo, eu não penso na morte. Realmente eu não penso. 150, né? Morte. Eu não penso, sabe? Eu não penso na morte. Então, eu acho que com esse pensamento, quem sabe, pode ser, né? Deus permitindo, chegue lá até um bom tempo. E também fazendo a necessária, preservando, né, o corpo também, né? Com certeza. Né? Afinal, por onde começar a prevenção? Vocês acham que com essas informações que passamos até agora, por onde devemos começar então a prevenção? O que é que vocês acham? Podem ficar aí à vontade. Começar pela nossa casa, certo? Por onde devemos começar a prevenção? A gente tem uma arma preciosa e que às vezes a gente não usa. Né? Os nossos filhos, eles mostram, né, assim, dão sinais do que vier. Vamos supor, uma criança tem tendência a ser muito mais auditiva do que visual. Ela aprende muito mais. Quando você vê uma criança dentro do quarto, estudando, falando alto, é porque ela internaliza melhor escutando do que lendo. Às vezes lendo, escutando, às vezes só lendo. Quer dizer, ela dá sinais da onde vem, o que é que está acontecendo com ela e do que ela busca em termos de crescimento. Ela traz isso. Se a gente começar a prestar atenção mais nos nossos filhos, a gente vai notar que certas diferenciações de comportamento, né, certas diferenciações até no contexto alimentar dessa criança, você vai notar que são coisas diferentes. Criança que é acostumada a almoçar bem, começar a não almoçar, perder o ritmo de alimentação, de estudo, de interesse, vá buscar atrás, tem alguma coisa. Eu acho que parte principalmente, é dentro da família, mas parte principalmente de nós como pais na observação dos nossos filhos. Certo. Alguém mais, gente? Nosso irmão aqui quer participar também? Dê a sua opinião. Por onde devemos começar a prevenção? O que você acha? Fernando, né? Fernando. É a falta de atenção de alguns pais. Tem muitos pais que eu acredito que eles assim, não querem enxergar. Porque eles não sabem como é que vai lidar com toda a situação. Mas eu acredito que como o irmão falou, em casa. Na escola, né? Também, né? Casa, escola tem tudo a ver, né? Realmente. O que é que o estudo diz aqui? Afinal, por onde começar a prevenção? Realmente, pela família. Né? Pela família. A família tem um papel muito importante, tanto para prevenir o uso de drogas, quanto para dar suporte quando o uso já acontece. É aquela questão que eu levantei, né? Quando sabemos que o filho ou a filha é usuário ou é dependente, enfim. Não é sermos contra ele, né? E sim a favor dele no sentido de quê? De acolher, né? Procurar saber realmente qual foi a causa. Buscar o problema na raiz, né? Para podermos o quê? Buscar a solução. Não adianta mais pela repressão, porque é pior. Pelo menos no meu entendimento, é pior, vai ser pior. Porque ele vai se revoltar, aí usa logo uma desculpa.
Ah, vou sair de casa, meu pai não me aceita, minha mãe não me aceita, então eu vou sair de casa. Vou ficar com meus amigos e vou mesmo lá para. Como eu vi um caso, se não me engano, foi uma reportagem, não sei se foi do Globo Repórter, que eu até compartilhei lá na fanpage. Um rapaz que, economicamente, socialmente, vamos dizer assim, família razoável, a mãe, né, tem uma certa condição, mas por algum motivo o filho não quis escutar ninguém, foi morar nas ruas. E deu trabalho para ele poder voltar para casa. E mesmo assim a mãe, muito lutar, tentou colocá-lo numa clínica, mas passou um ano, foi um ano e meio, se não me engano, e depois voltou para as ruas, porque ele não teve força de vontade. Então tem casos que começa pela família, tá certo, mas também foge do controle. Né? O pai e a mãe às vezes não vai ter bola de cristal para adivinhar o que é aquilo. Né? Mas realmente tudo começa, tem que ter o início, tudo começa pela família. Porém, nem sempre os familiares sabem o que fazer e como podem ajudar. A melhor maneira é sentar e conversar. Através do diálogo franco e fraterno, em conjunto poderão conhecer melhor o problema, partilhar experiências, acolher sentimentos e a partir daí buscar informações, ajuda e solução, como já foi dito. Longe de se querer aqui receitar o tipo de família perfeita. Adiantamos que não existe família perfeita, realmente. Existe sim famílias diferentes entre si, cada uma com dificuldades e capacidades próprias, né? Ou seja, limitações, né? Cada família tem sua limitação. Nós também não podemos aqui querer impor ou então formular a família ideal, né? Também não podemos fazer isso. Cada uma com membros que lidam a seu modo com a vida, os problemas, os recursos, a participação na comunidade, os amigos, as pessoas e as instituições que podem contar. Instituições no sentido de buscar ajuda, né? Seja ela religiosa, seja ela privada, pública. Bom, tem um ponto de apoio, né? Então a família, realmente, o papel da família na minimização das drogas, no contexto, resumindo tudo, é difícil, né? Tem que ter paciência quando alguém está vivenciando um drama desse. Não adianta se lamentar, dizer onde foi que eu errei. Não, ninguém errou. Porque muitos desses problemas encontramos as respostas lá no passado daquele ser que está dando trabalho. Porque o desafeto de hoje, né, pode ter sido uma vítima do passado de nós. Não sei se alguém já parou para pensar nisso. Então, aqueles familiares que hoje em dia dizemos que são problemáticos conosco, quem não sabe que na vida passada nós é que fomos problemáticos para com eles? Ninguém sabe. Hoje um filho que nos dá problema pode ter sido no passado um pai nosso que nós demos problema também. Né? Ninguém sabe. Né? Então por isso que a psicologia espírita, vamos dizer assim, ela é muito importante nessas horas, porque vamos trabalhar sim a nossa paciência, a nossa tolerância, indulgência, buscar, pesquisar, nos informar, né? Buscar soluções para poder auxiliar realmente aquela vítima das drogas, né? Ou de qualquer situação que ela possa estar passando, porque hoje estamos falando muito sobre jovens, mas quando é um adulto que entra nesse mundo das drogas, qual é o motivo? Adulto formado, já até de certa idade, às vezes não tem discernimento, não tem experiência na vida, e por que entra no mundo das drogas também? Aí já é outro tema para outro dia, né? Então veja bem, tem essas situações também que a gente fica pensando, né, refletindo. O jovem nós entendemos porque é por conta da idade, curiosidade, empolgação do momento, aquela coisa toda. E o adulto, quando entra nesse ramo, nesse sentido, vamos dizer assim, por que será então? Né? Nesses momentos é importante a ligação da família a uma instituição religiosa que divulgue os ensinamentos cristãos e que tragam para o nosso discernimento respostas coerentes, serenas, edificantes e consoladoras, para que facilitem o nosso entendimento
diante de nossas atribulações do dia a dia, né? Então, o nosso trabalho também, gente, ele, do ano passado para cá, está entrando numa linha ecumênica, né? Como eu estava conversando com os irmãos lá atrás, lá na outra sala que liga. Então, porque de início o nosso trabalho iniciou voltado exclusivamente para o movimento espírita. Mas, de acordo com a necessidade, de acordo com as opiniões e sugestões das federativas também, daqui de Pernambuco, e nossos parceiros, da nossa parceira também, Edna, então fizemos o terceiro informativo, número 3, uma linha mais aberta. Ou seja, tem um cunho espírita, mas uma visão mais ecumênica. Por quê? Por conta disso, que as drogas não afetam somente o espírita em si, afeta pessoas de outras denominações, independente de religião, de credo ou de dogma que sigam, né? Independente disso, né? E também, como eu falei ainda agora, devemos unir, né? E não separar. Então, se nós levantamos a bandeira da união, então temos que também levantar a bandeira da tolerância religiosa, não é? Então, a doutrina espírita, ela sabe muito bem traduzir isso. Por quê? Ela é uma doutrina espírita, mas também é uma doutrina que abre espaço para pessoas de outras denominações estarem na nossa doutrina. Vemos isso nas nossas casas espíritas, né? Quantas pessoas são de outras denominações que nos visitam? Agora, nós é que não paramos para perguntar, claro, que não interessa, né? Mas, quantas pessoas são do catolicismo e estão na doutrina espírita? Quantas pessoas foram da Igreja Batista e estão na doutrina espírita? Se afinaram com a doutrina espírita e estão até hoje. Mas já passaram por outras vertentes, né? Outras ideologias, mas se afinaram com a nossa doutrina. Quantas pessoas são de Umbanda e estão na doutrina espírita? De Candomblé, de protestantes, né? Quantas? E vice-versa, ou seja, troca de experiências, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio, o nosso movimento de Organdeira mesmo também está abrindo o entendimento, abrindo o leque para o trabalho com outras denominações também. Esse informativo aí que temos já foi entregue a algumas pessoas ligadas a paróquias, lá em Olinda, né? Cidade Tabajara, Águas Compridas. Já tem alguns irmãos da Igreja Batista que tem esse material. Aí o que é que fizemos? Como eles perceberam que tem uma base espírita, eles é que são ainda intolerantes, né? Então eles disseram, Ivan, podemos mexer nesse informativo? Eu digo, pode, porque o movimento ele é aberto, né? O movimento ele não tem dono, né? Como eu falei aqui, o movimento é de todos nós que queiram se enganjar nessa divulgação, né? Então, lá o irmão lá da paróquia lá ficou com o modelo desse informativo e vai adaptar algumas coisas dentro da visão deles. Não tem problema. O outro também, não tem problema. Mas eu fui sincero nisso. Olha, nós estamos abertos a trabalhar com todas as religiões. O momento é de união, de unirmos esforços e não de desunião. Porque se estamos tratando as drogas pelos olhos espirituais, então sabemos que o mundo das trevas atua em qualquer religião. Espírito existe em qualquer religião. Como médium também, né? Existe em qualquer religião também, né? Então, por que essa distinção? Não tem mais cabimento nisso. Eu fico muito feliz aqui em Pernambuco de existir o Dia da Tolerância Religiosa. Não sei se todos aqui estão cientes disso. Então, no mês de abril foi comemorado o Dia da Tolerância Religiosa, onde traz essa reflexão para que todos nós, de qualquer denominação, trabalhemos a tolerância entre nós que somos irmãos. Seja católico, seja espírita, seja de qualquer outra denominação, né? Como também já existem muitos espíritas que trabalham nessa linha também, estão trabalhando nessa linha, promovendo encontros ecumênicos dentro da casa espírita.
O Fonte de Luz, quando eu estava lá, começamos a fazer esse trabalho também lá. Foi o primeiro encontro, foi o ano passado. Esse ano, se Deus quiser, vamos fazer o segundo encontro. Aí vou tentar fazer em outra casa espírita. Porque realmente a doutrina espírita, ela não trabalha a intolerância religiosa. Ela trabalha o quê? A universalidade dos espíritos. Então, se trabalhamos os espíritos, estamos trabalhando também o encarnado. Né? Então, o padre, o pastor também é meu irmão também. E eu estou vendo ele pelo lado espiritual, não pelo lado material. Pelo lado material, respeito o dogma dele, o pensamento dele. Então, temos que olhar pelo lado quê? Espiritual. É nossos irmãos, filhos de Deus também. Né? Aí, detalhando mais a questão, as religiões em geral ensinam o perdão, o amparo de Deus e a caridade por meio do caminho do bem, fornecendo maneiras de pensar o mundo que atendem algumas necessidades dos jovens, que buscam a libertação da dependência química. Quando encaramos a questão religiosa pelo lado universal, né, vamos dizer assim, fica mais fácil para o jovem ficar à vontade, gente. Seja na casa espírita, seja no catolicismo, em qualquer canto. Quando o jovem entra em qualquer religião e percebe que existe alguma barreira, ele dá 2 passinhos para trás e não quer mais entrar ali mais. Né? Porque o jovem sente isso. Né? Os adultos também, né, irmão? Então, temos que sempre trabalhar essa questão do atendimento fraterno, né? Nas nossas casas, em qualquer canto. Né? Isso aí é uma coisa à parte. Né? De maneira geral, estabelecem os caminhos para o homem religar-se à origem verdadeira de sua natureza, podendo dessa forma viver em harmonia e equilíbrio. Os jovens dependentes quase sempre perdem, por algum tempo, a estabilidade constituída para conduzir o dia a dia. Isso pode favorecer o enfraquecimento da motivação para viver, o isolamento e a depressão. Solidão, vazio, desesperança e desamparo são palavras utilizadas com frequência por jovens dependentes para exprimirem seus estados emocionais. Nessas e em outras condições, muitas pessoas buscam um novo significado e propósito para as suas vidas. A religiosidade e a espiritualidade estão fortemente enraizadas numa busca pessoal para compreender a vida, seu significado e suas relações com o sagrado ou o transcendente. Né? Assim, as crenças e práticas espirituais ou religiosas podem atender essa necessidade dos jovens de buscar um sentido mais amplo e uma melhor qualidade para a vida. Então, quando os jovens que vão buscar uma ajuda, né, vão buscar algo, um alento, um lenitivo, uma consolação, quando ele vai para um local buscar tudo isso, encontra resistência ou aquela insistência, ele está chegando pela primeira vez, né? Está querendo aliviar o seu problema, buscar uma solução, encontra logo uma barreira, ele não vai se sentir bem, ele sai. Ele sai. A irmã até confirmou que muitos adultos até passam por isso também, né? Então, a senhora passou, né? Então, vejam bem, quando o jovem encontra um ambiente propício para buscar essas ajudas, né, esse tipo de ajuda, então fica muito mais fácil. Ele vai ficando à vontade. E ali vai compartilhando, se envolvendo. E quando nós estivermos vendo, ele já está conosco, trabalhando na seara de Deus. Né? Então eu acho que o caminho é esse. Né? Aí alguém diz assim, mas existe algum tratamento que as casas espíritas possam levar para os dependentes químicos? Pode, tem. Já existe um tratamento natural, que toda casa espírita tem. São as reuniões de doutrinação. Né? Eu comentei fazendo agora que o melhor tratamento começa por onde? Pelo esclarecimento. Né?
Então, as casas espíritas que desejarem no futuro trabalhar com os dependentes químicos, podem começar pela evangelização. Ou seja, é uma coisa já natural do nosso dia a dia. Agora, muitas casas, ao meu ver, não trabalham ainda voltado para os dependentes químicos por conta, eu acho que, do medo, por conta de não serem entendidos, eu acho, ou por conta de melindres de alguns e até mesmo preconceito de outros. Mas tem espaço sim nas casas espíritas para trabalhar os dependentes químicos. Daí as reuniões públicas, evangelização, doutrinação, ou se não for desta forma, pode também ser pela promoção de encontro. Vou dar um exemplo. Dia 14 de junho, se for o caso, acredito que vai dar para eu estar lá, vou desenvolver um trabalho lá no Grupo Espírita Amor e Caridade. A dirigente de lá combinou conosco o seguinte: Edivan, teria como vocês desenvolverem um trabalho aqui voltado para esse público aqui na casa? Aí de como seria, como será? Aí ela me explicou como é que ela deseja fazer, e combinamos o seguinte: segundo sábado de cada mês, vamos até lá desenvolver um tema voltado para o esclarecimento sobre drogas, não somente para jovens, como também para os pais. Então, cada casa espírita nessas horas é que vai adaptar como vai trabalhar esse tema dentro da casa espírita. Porque muitos pensavam que estávamos querendo incutir dentro do movimento aquela ideia, não, mediúnica. Ou seja, os médios têm que estar na sala mediúnica para receber. Não é isso não é isso não. Até porque, para acontecer isso, como tem casas que já trabalham desta forma também, aqui em Pernambuco, primeiro tem que haver uma preparação, um grupo de estudo, para que os trabalhadores da casa espírita, os médios no caso, estejam bem preparados para receber espíritos que desencarnaram e que foram viciados. Vou dar um exemplo: o Serra de Deus. Eles possuíam um tratamento para os desencarnados. E as experiências são fantásticas. São muitos relatos que os irmãos espíritas trazem: espíritos que foram viciados com drogas, espíritos que foram viciados com álcool, com tabagismo, com cigarro. Eles dão suas informações e são evangelizados. Agora, para que aquele grupo fizesse esse tipo de trabalho, ocorreu o quê? Uma preparação. Então, alguns anos atrás, eles já vêm desenvolvendo um estudo sobre drogas dentro da casa espírita, aliado às obras de Manuel Filomeno Miranda, aliado às obras de Joana de Ângeles, aliado às obras de André Luiz, ao Evangelho. Então, há um consentimento, há uma união entre o grupo lá, e primeiro se preparou para poder executar. E o trabalho está tendo êxito, e eles também, existe um grupo também de voluntários que desenvolvem na prática a fluidoterapia aliada ao tratamento médico no Hospital da Miroeira, como eu falei. Existe um grupo de voluntários e uma vez no mês vão lá no Hospital da Miroeira, na área dos dependentes químicos de álcool e drogas, dar a sua contribuição lá. Não é que vai trabalhar mediunicamente lá, não. Eles vão trabalhar a questão fluidoterápica, uma vez por mês. E mesmo assim, para que esse grupo fizesse esse trabalho, antes eles se preparam. Lá no Serra de Deus, tem um grupo de estudo também. Então, aproveito aqui um momento para convidar quem quiser conhecer esse trabalho, lá no Serra de Deus, é no terceiro sábado de cada mês, às 7 horas da manhã. Quem quiser conhecer esse trabalho, vá para o Serra de Deus, participa do grupo de estudo. Quando termina o grupo de estudo, eles se dirigem para o Hospital da Miroeira, desenvolver na prática a caridade também, certo? Então é um trabalho muito bom, muito bom, muito curioso também. Estão tendo resultados, os irmãos lá gostam quando eles participam, Enfim, é muito bom, muito bom. Eu aqui ainda não fui, eu vou ser sincero, eu ainda não fui
para este trabalho ainda. Eu estou tentando me organizar para participar, porque não adianta somente falar sobre o trabalho, eu tenho que ver, eu tenho que também botar a mão na massa. Eu ainda não fui pelo simples fato de estar fazendo essa parte do trabalho no movimento, porque assim, quando eu estou numa casa desenvolvendo a parte teórica, vamos dizer assim, aí Edna já está com um grupo da parte prática, está entendendo? Então, a nossa seara, vamos dizer assim, precisa de trabalhadores. É outro convite que eu faço. Quem quiser se enganjar no trabalho do movimento, nos ajude, venha também fazer parte dessa equipe. Porque, basicamente, só temos 2 pessoas atuando dentro do movimento, é eu e Edna. Então, estamos o quê? Sobrecarregados, né? Até questão de agendamento de palestras ou de seminários, nós não estamos fazendo direto muitas palestras por conta disso. Tempo, horário, né? E, enfim, aí fica muito sobrecarregado, né? Mas estamos aí, né? Para o que daí vier e trabalharmos com Jesus também.